Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, ó grandioso, que venha nos encher com as Tuas palavras, Pai, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para podermos ver e ouvir tudo aquilo que Tu tem para nos dizer no dia de hoje, meu Pai. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Ti, meu Pai. Abra a Tua Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 5. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia e nos acompanhe também na leitura, para que possamos todos compreender o que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Muitas vezes nós damos ouvidos para pessoas que se dizem de Deus e não são de Deus, e nos induzem a caminhar por caminhos estranhos, caminhos tortuosos, caminhos que vai nos levar à destruição. E aqui em Provérbios 5, o Pai nos diz assim, versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras que saem da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa. Longe dela, que aqui diz, é da mulher de vermelho, da mulher que tem palavras doces, mas ao engolir essas palavras desce ao teu ventre como absinto. É aquela pessoa que muitas das vezes está do seu lado, tentando te ensinar um caminho que não é o caminho da luz, o caminho da justiça. As pessoas que muitas vezes que você vê, acha que é verdadeiramente uma cristã, mas a única coisa que ela deseja de você é a sua destruição, a sua ruína. São pessoas que falsamente pronunciam a palavra de Deus. Que por trás daquilo ali tem algo horrendo para a sua vida. E aqui o Pai diz, ouve da minha boca o que eu tenho para vos ensinar e guarda no teu coração. Então em Provérbios 5, versículo 8 diz assim, longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa. Quer dizer, essas pessoas que se dizem de Deus, você não deveria nem deixar entrar na tua casa. Porque se ela proclama algo que não provém do Espírito Santo, ela não é digna de entrar. Porque ela traz com ela o príncipe das trevas, que trava todos os seus caminhos e coisas infrutíferas vão acontecer na sua vida por você trazer pessoas que se dizem de Deus e não são de Deus para dentro da tua casa. E a palavra continua, versículo 9. Para que não dê a outro a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. O Pai diz assim, quando você traz essa pessoa para dentro da tua casa, que deseja o mal do outro, que no teu coração propaga palavras que não provêm de mim, essa pessoa não é digna de adentrar a tua casa. E a tua honra você vai dar para outro, porque você não me ouviu. E o Pai ainda diz mais, não entregue a cruéis os teus anos de vida. Quando você conversa com essa pessoa, que não é de Deus, e diz que é, acha que é, e você conversa com ela, ela traz para a sua mente, para o teu coração, palavras infrutíferas que não agrada a Deus.
Porque a pessoa que é de Deus, é do Eterno, ela em momento nenhum, ela vai propagar palavras mentirosas. Em momento nenhum ela vai ficar pronunciando demônio, Satanás, inveja. Em momento nenhum ela vai dizer que o outro vai para o inferno, porque ele não está naquela denominação que ele frequenta. Essa pessoa que se diz que é de Deus, a palavra aqui diz que ela é aquela mulher de escarlata, ou, para quem não sabe o que é escarlata, aquela mulher de vermelho, que da boca pronuncia palavras doces de mel, mas no seu âmago é um absinto terrível. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 9. Para que não dê a outro a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não faste a estranhos o teu esforço. E todo o fruto do teu trabalho vai parar em casa alheia. Quer dizer, muitas vezes você trabalha para glorificar o teu Pai. Mostra a beleza de servir ao Pai com simplicidade. E aquela pessoa endemoniada que se diz que é de Deus, vem e fala para você, não é bem assim, é dessa forma. Onde está a tua fé? Onde está o teu coração? Aqui eu não estou falando de religião, a palavra não diz religião. Quando a gente diz endemoniado, não quer dizer que a pessoa está ali com um demônio, não. É uma expressão que nós usamos aqui no Brasil. Mas, na verdade, a palavra certa para essa ocasião é que a pessoa está com as trevas dentro dela. A pessoa está com uma escuridão tremenda e acha que é luz. Porque aquele que fala da fé, da religião do outro, não está propagando a palavra de Deus. Porque cada um na sua fé, cada um na sua crença, cada um no seu entendimento. E o Pai, que vê todas as coisas, Ele vai olhar o teu coração e te condenar pelaquilo que está lá dentro. Aprende uma coisa. Dentro da própria Bíblia, onde foi que o Pai condenou alguém pelaquilo que ele fez e não pelaquilo que estava no coração dele? Eu sempre digo isso e vou voltar a dizer. Na cruz tinha estuprador, assassino, ladrão. As atitudes ali não contavam para Deus. Aquele crime que aqueles dois homens fizeram não estava contando para a punição eterna. Estava contando o que saía do coração. Um dos homens diz, se tu verdadeiramente é filho de Deus, me tire daqui, salva ti, salva nós. São assim as pessoas hoje em dia. Eu sou dizimista e sou ofertante e tenho que ser salvo. Eu tenho que ser salvo. Ser dizimista e ofertante não te leva para o céu. Uma que dízimo e oferta já foi abolida. Isso é para os judeus já aboliram isso. Aí aqui no Brasil, falam que não há abolição, porque isso é lei mosaica. É lei mosaica? Tá. É lei de Moisés. Sim, é lei de Moisés. Mas quando Cristo viu, aboliu tudo isso. Mas os pastores não querem abolir a lei de Moisés. Eles querem abolir a lei de Cristo.
Mas voltemos ao contexto para compreender o que o Pai está querendo nos dizer. Versículo 10. Para que não faça estranho o teu esforço, todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia. E no fim venha a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Sabe o que acontece? Quando você está na casa do Pai, ou melhor, na casa de oração, porque a casa do Pai somos nós. Quando você está em uma casa de oração e cumprindo tudo aquilo que aquele determinado homem, suposto homem de Deus, te imputou, e a tua vida não muda, você no seu coração diz, o que adiantou tudo isso que eu estava fazendo? Abrir mão de desfrutar das coisas do mundo? Abrir mão de não pecar? Para que eu fiz isso? O Pai está te dizendo. Isso tudo é quando você dá ouvido a outros. O Pai não é obrigado a te abençoar em nada. Cristo não morreu, verteu o seu sangue para que você tenha vida boa. Cristo se entregou para a morte para nos dar vida plena na glória. Não aqui na terra. Mas aqueles que são devassos apodrinharam a palavra de Deus e disse que você tem que ter vida boa aqui para você ser de Deus. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 13. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os meus ouvidos. A palavra diz assim, aquele que te ensinou a coisa certa você não quis ouvir. Porque tua mente estava cauterizada com coisas podres de uma doutrina que não é saudável. Uma doutrina impura, insensata, que leva você à destruição. Uma doutrina que te ensina que a tua religião é uma e a dos outros não vale nada. Cristo não pregou religião. O tempo todo que Cristo estava aqui não pregou religião. Quando o Criador, o Eterno, conversou com Moisés na sarça ardente, ele não pregou para ele religião. A religião quem inventou foi o homem. E ela veio de Moisés. De Moisés que veio a religião. E depois devassos do mundo todo foi modificando aquilo que ali estava. Porque quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, ele passou para ele religião ou passou para ele preceitos que deveríamos seguir? O que ele passou para Moisés? Olha, a primeira ordem que eu dou para o meu povo é que me ame e me honre e me respeite. A segunda ordem que eu passo para o meu povo é que ame o próximo como a si mesmo. E foi ditando as ordens, não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe, não adulterarás, não falará falso testemunho. Não é isso que Deus passou para Moisés? Isso é religião? Ou é ensinamentos doutrinários que faz com que você caminhe pelo caminho do bem? Mas aí Moisés desce da montanha, vê uma mulher que está adulterando e diz, olha, Deus mandou matar. Mas lá na palavra que Deus passou para Moisés diz, não matarás. Lá na palavra, Deus diz, não roubarás. E Moisés diz, olha, Deus mandou invadir a terra alheia e tomar tudo, e saquear tudo, e matar todo, até as crianças, os velhos das crianças. Deus mandou.
E essa crença demoníaca vem sendo propagado por toda a terra, por toda a humanidade. Em cada templo religioso vem falando isso, que é isso que nós temos que fazer. Mas a lei do Criador ninguém está pronunciando. Aí Deus no seu íntimo disse, eu tenho que descer lá embaixo e é para ensinar esse povo a viver da maneira correta, não dessa lei, que não é a minha. Aí o nosso Deus vivo se torna carne, habita no nosso meio e diz, eu não vim para desfazer a lei, mas vim para fazê-la cumpri-la. Na lei diz que é dente por dente, olho por olho, e eu digo, aquele que faz o mal, ele é réu do cimério. Ai daquele que diz que o outro é louco, porque as portas do inferno estão abertas para ele. Foi-lhe dito, se a mulher te trai, dê carta de divórcio, mas eu te falo, o teu coração está endurecido. Ame-a. Mas se o seu coração não puder saber amar e perdoar, separe, mas não se ajunte com mais ninguém. Essa é a lei do Pai. A lei do Pai diz assim, se você se tornou viúva, não deve se casar mais, porque o título de viúva é um título de honra para a mulher e para o homem. E quando você se casa novamente, você não é mais viúva. E fica um punhado de gente aí que se diz viúva, namorando, e fala, eu sou viúva. Você não é viúva mais. Esse título você tem que esquecer. Porque você não é viúva. Se você está beijando, namorando, cometendo sexo, você não é viúva mais. Viúva é aquela que amou um único homem e vai morrer por ele. Essa é a lei do Pai. Mas qual que é a lei que está dentro da igreja? Se não combina, separa. Porque Deus quer ver você feliz e casa com outro. Aí você vai dizer, mas é errado casar? Não. É errado você, que se diz viúva, casar novamente, dizer que é santa e falar da vida alheia. É errado separar? Não. Se aquilo está lhe fazendo mal, está atingindo a sua carne, separe e vai viver a sua vida feliz. Ah, mas a Bíblia diz aqui, pela lei de Moisés, que se eu me casar de novo, eu vou estar adulterando. Você acha que você vai estar adulterando? Ou você, estando casado, você se namora outro, beija outro, estando casado, você não vai estar prostituindo? E a palavra continua a nos dizer. Versículo 12. No meio da congregação da Assembleia foi que eu me achei em quase todo mal. A palavra diz para você sim. Você estando dentro de um templo religioso, você começa a observar as coisas à sua volta. Começa a questionar o que o pastor faz e não faz com o seu dinheiro. E aí eu te digo, você já cometeu pecado. Você já cometeu pecado. Porque se você sabe que o pastor vai usar o seu dinheiro para comer, vestir, comprar carro, fazendas, viver bem, se você sabe que é isso que vai acontecer, que o seu dinheiro não vai para Deus, e você continua pondo o seu dinheiro no altar, quem está errado não é você? Não é ele. Você deu para ele. Ele faz com o dinheiro o que quer. Porque na Bíblia diz
Aquele que vive do altar vai viver. Agora é você que alimenta ele. Se você continuar dando, ele vai usufruir. Mas você não disse que está dando para Deus? Quando você está dentro da igreja e alguém não é dizimista, o que você diz? Fulano é do demônio. O seu dízimo valeu alguma coisa? Aqui diz que você está dentro de um templo religioso. E todo o mal da terra está sobre você. Porque os seus olhos são ruins. Porque os olhos bons, olha para as pessoas com os olhos bons. Independente se ela é dizimista, se ela é ofertante ou não. Independente da fé ou da opção sexual dela, você não olha para ela com olhos ruins. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 15. Bebe da água da tua fonte e das correntes do teu poço. Deus diz assim: se você está dentro de uma denominação e aceita aquilo que está sendo passado para você, então beba e se alimente daquilo. Não vai dar ouvido para pessoas cá fora. Não dê ouvido para mim, porque você não bebe dessa água que eu estou te dando. Se essa água te incomoda e é amarga na tua boca, não é dela que você tem que beber. Vai beber da água que você gosta, do poço que você está tirando. Porque no final dos tempos, nós seremos julgados pelaquilo que nós ouvimos e praticamos. O que Cristo diz? Olha, você que pratica iniquidade, continue praticando iniquidade. Você que pratica o amor, continue praticando o amor. Naquele dia fatídico, eu vou julgar segundo aquilo que você crê. Então, se eu pratico o amor, eu vou ser julgado pelo amor. Aí você diz, mas se o senhor pratica amor, como o senhor será julgado pelo amor? É isso que os templos religiosos colocam na tua mente. Não é porque eu amo as pessoas, que eu ajudo as pessoas, que eu vou para o céu. Você está entendendo? Se você está dentro de um templo religioso e faz tudo para agradar a Deus, você não vai para o céu por causa disso. Sabe por quê? Porque quando você dá o pão para alguém, e dá o pão para que Deus veja, para que você vai para o céu, você não vai para o céu por causa disso. Não adianta eu ser bom para os olhos do mundo, ajudar tudo e a todos, e as pessoas olharem para mim e dizer, você já ganhou o céu por causa disso, já ganhou o paraíso. Não. Porque tem muitos que ajudaram, fizeram, e não vão entrar no céu. Você sabe por quê? Porque Cristo, ele passou uma parábola para a humanidade entender o que é o paraíso. E essa parábola tem que ser o seu meio de vida aqui na terra. E essa parábola é: um homem tinha 2 filhos. E ele disse a um filho, vá, capine a minha fazenda, tire as ervas daninhas, cuide das minhas plantações, para que o mal não venha sobre ela e nós caímos em ruína. Aquele filho vira para o pai e diz, sim, pai.
Irei e falo-ei. Aí ele chega para um outro filho e diz a mesma coisa. Vá, arranque as ervas da minha, cuide da minha fazenda para que ela não caia em destruição e para que nós não ficamos em ruína. E o que o filho diz? Não, pai, não vou fazer nada disso, isso não é problema meu. E saiu. O pai é Deus. E os filhos somos nós. E o pai diz para você, pregue e anuncie a boa nova. E você anuncia. Mas aí, como o primeiro filho, você diz, anunciei. E agora, ele vai embora. Aquele filho que fez, sim, pai, eu vou fazer. E assim que o pai virou as costas, ele disse, não vou fazer nada, esse velho que quiser que se cuide. Não tenho nada a ver com isso. E partiu. E aí, pai fala com o segundo filho, que são os que estão, entre parênteses, os que estão no mundo que você diz que está no inferno. Vai lá, cuide da minha obra. E aquele filho rebelde diz assim para Deus, não vou fazer, não tenho comunhão contigo. Não acredito em você. É aquele segundo filho. Só que aquele segundo filho falou para o pai que não ia fazer e foi e fez. Arrumou tudo e deixou tudo bonito. Cuidou com prazer, com amor na alma. Cristo te pergunta, quem vai entrar no paraíso? É assim. Você vai e pratica o amor. Faz tudo o que a Bíblia manda. E acha que vai para o céu. Mas o que você faz? Você faz para aparecer para o mundo. Mas a tua alma está podre, bichada. Porque aquilo que você faz, você diz assim, eu estou fazendo para mim ir para o céu, porque se dependesse eu não fazia. Se eu não quisesse ir para o céu, eu não fazia isso. Como é que eu vou cuidar de um bêbado? Que essa praga morra. Mas eu tenho que fazer isso porque Cristo manda. Você está entendendo a explicação da palavra? Você não tem que fazer porque Deus manda. Nós não temos que fazer nada porque Deus manda. Novamente eu falo para você, o ladrão que estava na cruz, que disse, pai, lembra de mim? Ele não era ladrão? Ele não sabia as coisas erradas que ele fez? Aí nós voltamos na Bíblia e a Bíblia diz assim, você tem que andar direito na terra para que entre no céu, não é isso? Porque é isso que esses devassos da palavra diz. Se você não está no contexto da Bíblia, você não vai para o céu. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o ladrão pediu a Deus para lembrar dele. Aí os crentes, essa raça repugnante, podre, que pervertem o evangelho, fala assim, aquele ladrão, ele reconheceu, pediu perdão. Eu não vejo ele pedindo perdão. Ele só diz, olha, lembra de mim, quando estiver no paraíso, em tua casa. Aqueles que têm os olhos bons, vai compreender o que aconteceu naquele momento de penúmbria, do qual a morte vinha sobre a vida daquele homem. Porque os atos dele estavam ali, criminoso.
Mas o que o Pai viu? O que Cristo viu nele? Viu nele algo que o ser humano não vê. O que o crente podre não vê no ser humano. Cristo olhou para ele e viu nele pureza, santidade. Eu prego aqui amor. Eu coloco em prática amor. Faço o que eu posso para ajudar quem eu posso. E as pessoas podem achar que eu sou santo, que eu sou bom. Mas a opinião dos outros não me interessa. O que me interessa é a opinião de Deus. Porque como Ele vê o meu interior? Eu faço isso para ir para o céu? Ou faço isso por amor ao meu próximo? Você está entendendo o que o Pai está te dizendo? Não é porque eu sou pastor que eu vou para o céu, não. Eu vou para o céu pelaquilo que está nas minhas entranhas. Pelaquilo que está na minha mente, no meu subconsciente. Eu faço algo para ser recompensado? É isso que o crente faz. Eu estou indo para a igreja para ir para o céu. Mas a minha vontade de prostituir, de fazer sexo à vontade, de beber, de fumar. Eu falo isso porque eu converso com crente. E crente fala assim, olha, aquela festa ali é mundana, é do diabo. Mas quando ele fala isso, ele fala com uma revolta tão grande porque ele queria estar lá e não pode porque ele aceitou Cristo. E aí Deus olha o quê? É aquele que está na festa do diabo, como ele diz? Ou aquele que está dentro de um templo religioso? A quem Cristo salva? Porque Deus em momento nenhum proibiu a humanidade de divertir, pular carnaval, beber, fumar, prostituir. Em momento nenhum ele disse isso. O que Deus disse que o povo ainda não compreendeu é: eu acho isso um absurdo, acho isso medonho aos meus olhos. O que Deus quis dizer é: se você roubar, matar, prostituir, para mim é pecado. Para mim, diz Deus. Mas você vai ser condenado por essas coisas? Os crentes vão dizer, você está saindo do contexto bíblico. Não vai ser condenado porque você roubou, matou, prostituiu. Você vai ser condenado pelaquilo que está na tua alma. Pelaquilo que está no seu subconsciente, lá no profundo das suas entranhas. Porque o ladrão matou, roubou, prostituiu. E Cristo disse, ainda hoje estará no paraíso. O outro ladrão matou, roubou, prostituiu. Cristo nem ouviu o que ele disse. E segundo a palavra, veio os corvos e arrancou os olhos dele, comeu. Porque o maior cego é aquele que não quer ver. O maior pecador é aquele que diz que não tem pecado e aponta o pecado do outro. Eu me sinto um ser mais nojento da face da terra. Porque só de ver essa podridão que esses crentes, supostos cristãos, falam que são, isso já me enoja. Dá vontade de largar tudo isso e falar para Deus, Deus, é só eu e tu, meu Pai. Porque não há mais bondade no mundo.
Mas se eu fizer isso, o Pai vai dizer assim: eu te fiz luz. Então, pelo menos, ilumina no meio da treva. E se você apagar a luz da treva, tamanha treva vai ser o mundo. Se nós desistirmos de fazer o que é bom, o que é certo, quem há de se salvar? Quando uma pessoa diz que eu vou ganhar alma para Cristo e leva alguém para dentro da igreja, ele trouxe a pessoa com o pecado que ela estava. E se aquela pessoa se arrepende e modifica a sua vida, mas ela não vai deixar o pecado que está nela. Eu sou pastor, mas eu pequei no passado. Aí as pessoas dizem: não, quando você desce as águas, você é limpo. Você não é limpo. Você assina um compromisso que não vai pecar mais da maneira que você pecava. Ah, mas quando o Espírito Santo desce sobre você, você é lavado. Não é lavado. O sangue do Cordeiro não te lava do teu pecado. Eu ouço o crente falar isso: sou remido e lavado no sangue do Cordeiro. Você não é remido nem lavado, você é podre. Porque ser remido e lavado no sangue do Cordeiro é você saber que você tem pecado em você. E que você não pode abaixar no chão, pegar pedra e atirar pedra no telhado do outro. Você tem que saber que o seu telhado é de vidro e você não pode atirar pedra no telhado do outro. Você tem que saber que você é pecador. E que você tem que levar o outro ao arrependimento do pecado. Você tem que saber que a sua religião não salva ninguém. E quem salva a humanidade é Cristo. E Ele não está na igreja A, B, C ou D. Ele está na igreja A, no centro, no Espiritismo, no Candomblé, no Budismo. Deus está em todos e em tudo. E não é pela fé deles que eles serão salvos. Ah, mas está escrito: mostre a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Pois é. Deus deixou isso escrito. Mostre a tua fé que eu mostrarei as minhas obras. Mas ele disse: mostra a tua fé dentro da igreja evangélica? Ele disse: mostra a tua fé dentro de uma igreja católica? Ele disse: mostra a tua fé no espiritismo, na macumbaria? Ou seja, em qual for a tua fé? Não. Porque vocês têm mania de traduzir nome de tudo. Lá em Israel, Cristo se chama Yeshua e se chama Yahusha, que é filho do grande Yahweh. Lá. Aí vocês tragam para o mundo e dizem: ele se chama Jesus. Mas na hora de falar de fé, é só a sua que é traduzida. Eu creio num Deus poderoso, mas o que o Pai diz: me mostra a tua fé, não é a tua religião. Deus, ele fala assim para a humanidade: me mostra o que está no teu âmago, o teu amor para comigo e o teu amor para com o próximo, e eu mostrarei a você o tamanho do meu poder. Aí ele vai e diz para todas as religiões da face da terra: me mostra a tua
obra. E eu te mostrarei a minha grandeza, o tamanho da minha fé. O que Deus quis dizer com isso? Eu não me importo com a tua fé, com quem você adora. A única coisa que vai acontecer é que eu tenho ciúme de vocês, que amam outros deuses. Mas em momento nenhum ele disse, eu vou condenar vocês ao inferno. Sabe por quê? Você pode amar o diabo. Você não vai para o inferno por causa disso. Você pode amar os espíritas e o espírito dos desencarnados. Você não vai para o inferno por causa disso. Você pode idolatrar até um pedaço de pau. Você não vai para o inferno por causa disso. Os crentes dizem que vão, mas você não vai. Sabe por que você vai para o inferno? Pelo coração podre que você tem. Porque aquele que verdadeiramente é convertido a Cristo, que se denomina cristão, ele age como Cristo. Ele não é dado a confusões, não é dado a murmuração, não é dado a difamação, não é dado a inveja, a cobiça. Tudo isso o crente faz. Ele vai para o céu? Aí você diz, me mostra dentro do contexto, do respaldo bíblico, que isso é verdadeiro o que o senhor fala. Até me noja ouvir essa palavra respaldo. Se não tem respaldo bíblico, não é verdadeiro, é satânico. Então eu vou te dar um respaldo bíblico. E ao nosso Pai, o Eterno de Israel, a excelência na verdade, a pureza e santidade em um só ser, a plenitude de todo o cosmos, de tudo isso que aí está, disse para a humanidade, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E acrescentou mais para respaldo bíblico, dentro de um templo religioso, onde houver 1.000, 100 será retirado, porque é puro. Num templo religioso onde estiver 100, 10 será retirado para ser salvo. Num templo religioso onde tiver 10, 1 será salvo. Sabe o que Deus quis dizer com isso? Os 10% que aqueles incautos que estão no altar te pedem do seu salário. E sabe o que significa esses 10%? Ele engloba o planeta Terra. Para e pensa. 10% da humanidade será salva. E os outros 90%? Te deixo uma fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tempo da graça é o tempo da misericórdia, da compaixão. Nós já passamos pelo tempo da guerra, da dor, do sofrimento.
Agora é a hora do tempo da graça, que nós temos que mudar. E o meu ver, que no passar do tempo, a população não melhorou, não. Ela piorou. Desde o tempo de Adão e Eva, tantas coisas ruins aconteceram naquele tempo e Deus castigou o mundo. Aquilo que eles fizeram não é um terço do que a população hoje faz. E só 10% da população mundial será salva. É respaldo. Não é isso que você quer? Você que é crente fica pedindo respaldo bíblico na internet? Começa a avaliar os seus conceitos. Você prega a palavra para poder mostrar que você é bom? Ou você prega a palavra por amor ao teu próximo e não quer ver o teu próximo ir para o inferno? Quando você fala de Deus para as pessoas, você fala porque não quer ver ela ir para o inferno? Ou porque você quer mostrar que você é santo e quer ir para o céu e não se importa com a alma dela? Porque aquele que se importa com a alma jamais dirá: fulano está perdido e vai para o inferno. A minha tristeza é que ele vai para o inferno. Não é a tua tristeza. Porque se fosse a tua tristeza, você nem diria que fulano vai para o inferno. Porque você dizer que alguém vai para o inferno, isso faz com que o coração do Pai se entristeça. Porque ele desceu para tirar a maldade do mundo e é você que está pondo a maldade, dizendo que o outro não vai para o céu. Por isso o Pai diz: 1/3 da população mundial vai ser salva. Será que na hora que passar a peneira, você vai ficar na peneira ou vai cair? Não é porque você está dentro de um tempo que você vai ficar, não. Comece a estudar os seus conceitos. Porque a salvação, ela vem por ouvir a palavra. Não a palavra do pastor, a palavra do tempo religioso, mas a palavra de Deus. E qual que é a palavra de Deus? Ame a Deus em primeira instância e ao teu próximo como a si mesmo. Quando você fala que teu próximo vai para o inferno, você ama você? Porque também é respaldo bíblico que está escrito: aquilo que você deseja para o próximo virá para você 3 vezes mais. Se eu desejo que o meu próximo vá para o inferno, eu irei 3 vezes mais para o inferno do que o meu próximo, que o meu próximo pode salvar e eu não. Cuidado com o que tu falas. Cuidado com o que tu pensas. Cuidado com o que tu anuncia. Porque o fazer o outro tropeçar leva você a uma treva tremenda. Ensina o caminho do bem, para que ele não tropece. E se ele não tropeçar, e for um desses 10%, certamente que você também será. Você que me assiste ainda não tocou no sininho, não compartilhou, não deixou seu like, não fez comentário, faça. Não para agradar a mim ou se está no meu canal, mas para que eu entenda que você ouviu e aceitou a boa palavra. Porque eu lancei a semente e ela vai cair em alguma terra. Obviamente em terra pedregosa, terra infértil. Mas quando ela cair numa terra fértil, ela vai dar fruto. Umas darão fruto de 10, outras de 100 e outras de 1000. Sabe o que significa isso? Quanto mais fruto, quanto mais pessoas aceitarem a palavra do Evangelho do Reino e se converterem verdadeiramente ao amor, à misericórdia,
maior é o seu galardão no céu. Você está entendendo a importância dos 10%? 10% não é dízimo, não é oferta, não é dinheiro que você coloca no altar. É 10% do que está no teu coração. Aprende isso. E a vocês que têm se inscrito no meu canal, têm escutado, praticado. Em minhas orações eu peço ao Criador que venhas alimentar a tua alma com a Shekinah, com as bênçãos que emana do plano celestial. A você que está do outro lado e a todos os seus familiares, que a Shalom do Eterno resplandeça sobre todos, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que a paz do nosso Hamashi, o Cristo, esteja em vossos corações, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?